Fala rapaziada, aula 2 do Poco X3. Na aula anterior nós fizemos então o diagnóstico, a remoção do processador, a remoção da SDRAM e agora fizemos também o rebale no processador, rebale da SDRAM, passei o tipo de técnica que eu utilizo e agora vamos realizar a montagem. Mas antes de realizar a montagem desses dois circuitos, que é o processador e SDRAM, eu tenho que garantir primeiro que o consumo da minha placa é adequado para uma placa que está sem processador. Nós vimos antes, quando iniciamos a nossa análise, que essa placa consumia 0,22 mA e caía a zero. E eu classifiquei como uma falha por CPU, já que nós não tínhamos um curto na malha 1.8 AP e não tínhamos um curto na malha MLDO, que é um book, ok? Então agora nós vamos, que são os três tipos de falha que pode ocasionar esse consumo inicial. E agora vamos verificar aqui na fonte, vocês estão vendo aí novamente, 4.3 volts aí a fonte, tá ficando meio louco aí, vamos ligar. E vamos ver o consumo que essa fonte me apresenta. Essa fonte está mudando aqui a tensão, não entendi por quê. Ligar. Vamos diminuir aqui essa corrente elétrica. 3 amperes, ok. E minha fonte acaba de apresentar um mau funcionamento durante uma videoaula. Que legal. Ok, 4 volts aí, vamos ver aqui o consumo aqui rapidinho. Deixa eu só garantir a tensão dessa fonte aqui, antes que eu queime o meu dispositivo, garantir com o multímetro. Ok, 4.2 volts está marcando o multímetro, estamos seguros. Vamos conectar aqui a fonte no nosso dispositivo. Não temos consumo inicial, como vocês podem ver, e ao pressionar o power, 0,18, 0,19, 0,21. Ok, 0,21 mA. Ou seja, como eu disse, o mesmo consumo que o aparelho tinha com o processador no lugar, ele está tendo com o processador fora do lugar. O que significou? Que quando eu iniciei a análise, meu processador estava desconectado. Então, o que o outro lojista fez? Rebale no processador e na SDRAM, porém o processador não ficou bem soldado. E ele soldou a SDRAM em cima, pois não sabia os parâmetros que eu já deixei disponibilizado para vocês na aula anterior. Essa é a importância de criar o parâmetro, pessoal. Então, vejam. Se está sem CPU, o consumo tem que ser 0,22. Se eu coloco a CPU, agora só vai faltar SDRAM. Então o consumo tem que ser como se fosse falha por SDRAM. Já não pode ser mais um consumo de 0,22 com a CPU no lugar. Então se a gente sabe realizar esses procedimentos, esses parâmetros, é mais fácil com que a gente chega numa solução e que a gente não erre aí na nossa análise, tá? Então fica a dica aí para vocês, ok? Deixa eu só tirar aqui um excesso de solda que ficou aqui ainda, mesmo que eu realizei a limpeza, ainda ficou um excesso de solda aqui nas balls do meio, tá? Eu vou removê-las aqui para não ficar alto e não atrapalhar aqui a solda do meu processador, ok? Removido já. Aqui uma limpezinha. Ok, vamos utilizar aqui um pouquinho de fluxo. Aqueço aqui um pouco do fluxo para ele dar uma espalhada. Ok.
E agora vamos soldar então o nosso processador no local, ok? Vamos posicioná-lo aqui da melhor forma. Processador aí 100% limpo, ok? Vamos tirar essa soldinha aqui dessa pontinha aqui, ó. Boa. Pontinha da marcação aí tinha uma soldinha. Vamos olhar aqui a posição dos capacitores e vamos girar o nosso circuito para ficar na posição correta. E essa é a posição de montagem do circuito. Então vamos aqui, ó, posicioná-lo de forma aqui de maneira bem alinhada. Ok. E vamos soldá-lo então no lugar. Para soldar o circuito eu já utilizo aí 360 graus e vazão de ar no 30, tá? Muita gente utiliza uma vazão de ar maior. Eu gosto de utilizar bem baixa, porque como eu uso solda 183, ela demora um pouco mais a entrar em ponto de fusão. E pode ser que com a vazão de ar um pouco mais alta, o circuito saia do local. E não é isso que nós queremos, ok? Vamos colocar aqui então a outra tela e vamos soldar o circuito no lugar. A vazão de ar bem baixinha. Pequeno toquezinho para garantir que está bem soldado. Ok. Soldado. Vamos deixar aí esfriar um pouco, tá? Ou seja, consumo de 0,22 sem a CPU. Agora já conectei a CPU, só me falta a SDRAM. Se é verdade que minha CPU está soldada, que eu não danifiquei a memória durante o procedimento, e que PMIC está boa e FPMIC está boa e está tudo ok, ele deve cumprir agora os parâmetros de um dispositivo com falha de SDRAM. Quais são os parâmetros, professor? Primeiro, conecto no cabo, vejo o consumo tem que ser 130, 140, 170, até 200 e cair a zero. É o primeiro passo que eu vou realizar agora, só vamos esperar esfriar um pouco. O segundo passo, depois que cumpriu essa primeira etapa, é conectar o cabo, LED acende, perfeito. Depois que o LED acendeu, eu tenho que garantir a tensão da bateria e ao conectar a bateria já com o LED aceso e ele conectado no PC, o LED tem que se apagar e ele ser então identificado o processador lá no meu gerenciador do dispositivo, no meu computador. Se esses três passos se concluem, significa que realmente está faltando somente minha SDRAM, que ao colocar SDRAM ele tem que funcionar. Ou seja, se eu coloco o SDRAM e ele continua com o mesmo consumo, com o mesmo comportamento, a SDRAM está morta. É necessário fazê-la a substituição, ok? Então é esse o passo a passo que nós vamos realizar agora. Então, primeiramente, vamos verificar lá na fonte qual o consumo que ele vai me apresentar. O consumo já não pode ser mais 0,22, que agora eu tenho CPU conectada, ok? Minha fonte aqui ela tá loucona, vamos tirar aqui a tensão dessa fonte de novo, para não danificar essa placa minha com essa fonte louca. Agora está marcando 4,5 volts. Vou descer aqui um pouquinho para 4 volts. Aí eu tenho 3,8 volts, ok? Vamos conectar aqui na minha fonte e vamos verificar o consumo. Pressionei o power e o consumo ainda de 0,27. O que esse consumo está me dizendo? Não tenho CPU conectada. Ou seja, essa solda ainda não ficou boa. Vamos colocar na outra fonte aqui para garantir que essa fonte ficou loucona agora.
Ok. Na outra fonte está dando um consumo de 0,10, 0,11, ou seja, realmente CPU ainda não está conectada. É exatamente a mesma coisa que tínhamos antes do procedimento. Essa CPU pode estar morta, porque já foi trabalhado em outra assistência técnica. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer aqui um reflow nessa CPU, vou garantir que essa solda está conectada, para que nós possamos aí refazer esse teste e garantir se ela foi conectada ou não, ok? Então vamos lá. Agora eu vou aumentar um pouco aqui, ó, a minha vazão de ar, tá? Por que eu vou aumentar a vazão de ar? Porque agora eu quero que empurre esse fluxo para baixo do circuito e que esse ar empurre um pouco o circuito para baixo também, para que ele possa aí ter uma boa comunicação, ok? Ó, o circuito já balançou, significa que ele já entrou em ponto de fusão. Vou aquecer mais um pouquinho e boa. Vamos esperar agora e vamos ver o consumo outra vez, se realmente aí era uma falta de conexão de alguma BOL, se essa CPU está morta. Caso o consumo continue em 0,22, agora eu vou realizar o rebalem dessa CPU mais uma vez e vamos soldar no lugar mais uma vez para ter certeza que realmente a falha está por CPU nessa situação, ok? Vamos só deixar esfriar um pouco, eu não vou pausar o vídeo, nem vou cortar nem nada. Geralmente eu não faço edições aí nas videoaulas, porém, vamos esperar esfriar um pouco. Agora aqui a fonte. Estou utilizando agora a fonte preta, tá, pessoal? Creio que está dando para vocês verem daí também. Consumo inicial na fonte não tenho. E ao pressionar o power, consumo nenhum. Consumo de 0,26. Me falando que ainda sim CPU está desconectada. Raro, porque o rebalhe foi realizado perfeitamente. Vamos conferir aqui minha malha 1.8 volts com multímetro, como é que tá. E vejam, pessoal, ó, agora sim, ó, eu tenho um curto-circuito na malha de 1.8 volts, ó, coisa que eu não tinha antes. Ó, vejam aí, curto, 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 curto. Os 4 pinos estão bipando, a malha de 1.8 volts em curto vai gerar uma falha como se fosse CPU desconectada. Antes a falha era a mesma, que era a falha de CPU desconectada, não tinha curto no 1.8. Fiz o rebale, malha 1.8 em curto-circuito e o consumo continuou o mesmo. E eu já tinha dito isso para vocês. O que nós vamos ter que fazer aqui agora? Remover a CPU e vamos ver se o curto-circuito vai sair. Se o curto-circuito sair, pode ser esse CPU que esteja em curto ou pode ser alguma BOL que se uniu durante o meu procedimento aqui, tá? Então eu vou remover ela aqui, vamos ver se o curto saiu, fazer o rebale outra vez. E vamos colocar no lugar outra vez.
Removi, ó. Parece que esse canto aqui, ó, se uniu, ó, durante o procedimento, tá vendo? Então, como vamos fazer? Vamos realizar aqui a limpeza. Por isso que eu falo, se você sabe os parâmetros, eu não perdi meu tempo colocando SD-RAM, testando para ver se vai funcionar. Por quê? Porque já temos o parâmetro pronto. É só verificar o passo a passo e você não tem erro. Se você monta SD-RAM e tenta ligar o aparelho, você ia falar assim, e agora? A minha falha está por SD-RAM ou por processador? Será que eu matei a memória? Você não saberia, porque não fez os parâmetros durante todo o procedimento, ok? Por isso que é extremamente importante seguirmos aí o parâmetro. Vamos fazer aqui a limpeza e vamos voltar lá na malha 1.8 e verificar se o curto continua ou se já saiu todo o curto-circuito que possuía na malha. Aí aqui agora é o seguinte, pessoal. Rebale CPU novamente. Coloco no lugar. Antes de testar, eu já vou verificar 1.8. Por quê? Se o curto tiver voltado, CPU tem curto, já era. Não tem mais o que fazer aqui. Vou tirar esse capacitor aqui já já. Eu volto com ele para o lugar. Ok. Mais uma lavada na placa de praxe. Né? Para ela ir secando aí enquanto eu faço o rebale na CPU outra vez. Então o vídeo vai ficar um pouquinho comprido aí, mas eu vou postar ele aí na íntegra, tá? Como sempre aí na maioria dos vídeos aí sem edição. Só para dar mais aí realismo ao nosso procedimento de reparo, ok? Eu ia fazer um videozinho mais rápido, principalmente que esse aparelho já foi trabalhado, então aí seria mais rápido a remoção. Ok? Agora vamos aí para o procedimento de rebaling. Minto. Vamos limpar aqui o outro lado. Não. O outro lado não chegamos a colocar esse derrame. Ok. Então vamos para o procedimento de rebaling aí mais uma vez. Stencil. Vamos fazer a limpeza.
Estou realizando aqui a limpeza do stencil. Bora para mais um. Espátula. Pinça. Trezentos e 40. Mesma técnica. Esfriar um pouquinho, volta realizando o mesmo procedimento.
Ok, rebalem realizado. Vamos esperar esfriar um pouco. E vamos agora fazer a remoção do circuito do estêncil. E para quem tinha dificuldade de CPU, uma única aula, CPU realizado aí 2 vezes. Para quem tem dificuldade no Poco X3, tá vendo aí os parâmetros, como eu diagnostico, o passo a passo que eu realizo e como vocês vão fazer também na bancada de vocês para terem certeza da falha. Eu estou fazendo a CPU mais uma vez, mas eu tenho segurança de que de fato é a CPU, entende? Não adianta você soubesse fazer uma CPU sem ter certeza que a falha é ela, ok? Então, ó, olhando o stencil, vamos ver se ficou alguma ball. Nenhuma, perfeito. E o danado resíduo está aí em volta, ó. Se não tem nenhuma ball no stencil, é porque todas as balls ficaram no circuito. E agora vamos fazer o acabamento desse procedimento. Ok. Só estava dando uma alinhada aqui na minha visão aqui no microscópio. Vamos pro acabamento. Está. Acabamento realizado. Close para vocês aí, ó. Vejam aí, ó. 2 procedimentos de CPU, os dois realizados de primeira, não tem erro. Ok? Quem tem medo de fazer CPU não precisa de ter medo, só precisa de ter prática. E realizando o procedimento certo, não tem por que dar errado. As técnicas corretas, né? Aquecer um pouquinho aqui a placa. Para que eu vou aquecer a placa, professor? Para aqui agora, ó, na hora que eu aplicar o fluxo, ó. Olha o fluxo como é que tá, ó. Já fica líquidozinho. Já preenche aqui o setor completo. Ok. No jeito deu colocar o processador. Esse é o lado de montagem do processador. O lado de montagem você pode ver aí pela posição dos capacitores, ó, reto e reto, deitado e deitado, ou por esse triângulozinho que tem na parte de cima, que é um marcador de posição, tá? Posicionado no lugar correto, vamos utilizar 360 graus. Esquecemos de conferir. A malha 1.8 continua curto ou o curto saiu? Vamos verificar. Se ela continua em curto, nós não temos falha em CPU, temos que achar o curto da placa. Se ela saiu curto, provavelmente era CPU ou alguma ball new. Aí nós vamos ter que colocar a CPU e testar de novo para testar. Ó, não tem o curto no 1.8 mais. Ó. Aqui em cima tá ok, ó. Vejam aí. Aqui em cima, terra, ó, não tem curto e não tem curto. Ok. O valor da reversa tem que ser igual àquela que nós medimos antes na primeira aula, 275 aproximadamente. Tá aí, ó, 270 e tá tudo certo. Se colocar a CPU e o curto voltar, tá, não. CPU morta, já era.
Mas eu vou postar a aula de qualquer forma, porque já serviu aí como diagnóstico. Então, ó, 360, vazão de ar no 30. Dei o toquinho errado aqui nessa CPU. Mas não sei se eu cheguei a atrapalhar o procedimento, tá? Vamos esperar esfriar e vamos do teste mais uma vez. Consumo na fonte não pode ser 0,22, 0,15, 0,20, que mais uma vez teremos CPU desconectada. Vamos aproveitar que eu já conectei a CPU enquanto esfria e garantir se a malha 1.8 voltou o curto-circuito ou não. Se tiver voltado o curto-circuito, nem precisa de testar, né? Vamos ver aqui através de reversa mesmo. Aqui tem que dar 275, vamos ver, ó. 222 de um lado, 222 do outro, ó. 1.8 em curto já não temos, então significa que a minha solda anteriormente tinha ficado ruim e unido alguma bola abaixo, deixando a minha malha 1.8 em curto. Agora, a malha 1.8 nós não temos mais em curto. Agora eu quero ver o seguinte, o consumo que vai me apresentar aqui é um consumo de CPU desconectada ou é um consumo de falha de SDRAM? Vamos descobrir agora. Vamos lá, fonte, terra, positivo, não tem consumo inicial, fonte branca, tá? Pressiono o power, 0,27, 0,28, 0,29, ou seja, ainda me dizendo que CPU está desconectada. Igual, CPU segue desconectada. Parece que essa CPU está morta. Parece que essa CPU se murió. Uma ressoldazinha de leve. Deixa eu colocar o capacitor que estava faltando. Porque esse capacitor aqui, principalmente, ó, ele não está na malha 1.8. Ele é um capacitor de armazenamento, tá? E ele não pode ficar sem ele, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí.
Vamos ver se o consumo mudou alguma coisa. Zero 0,26, 0,27 igual, ainda me dizendo, CPU desconectada. Vou conectar o cabo USB aqui só por teste, só para ver se vai ser reconhecida a CPU, mas eu acredito que não, devido ao consumo não deveria, né? Não, também o LED também não acendeu, também já era de praxe, esperado, né? Por causa do consumo CPU desconectada. Ok, então pessoal, aqui eu acredito que já temos um diagnóstico de CPU morta, não está sendo reconhecida, tá? Por mais que ela é soldada na placa, continua como se estivesse sem CPU, ou seja, provavelmente essa CPU ela foi danificada por excesso de temperatura no último procedimento realizado nela. Então vamos fazer aqui, ó, pela última vez, vou fazer ainda mais um rebale, tá? Porque eu sou insistente, eu gosto de ter certeza. E se continuar o mesmo consumo aí, já sabemos aí, CPU está morta. Primeira vez deixamos 1.8 em curto, então por isso que eu vou fazer mais uma vez. Segunda vez, CPU está desconectada. E agora vamos ver a terceira vez se o comportamento vai ser igual. E se for, paramos por aqui, CPU morta, e vocês vão ter uma aula aí sobre como diagnosticar e ter certeza se a sua CPU está morta ou não e o consumo que ela vai apresentar caso ela esteja morta. Tá dando um trabalhinho esse aqui, hein?
Vamos fazer aqui agora rapidinho, não vou explicar tudo de novo, já expliquei 2 vezes sobre tudo. Agora é só fazer rapidinho aqui para que a gente possa dar sequência e não demorar tanto aí com essa aula, ok? Tirar aqui o resíduo que ficou do último rebalem do stencil. Terceiro rebalem na CPU. Pelo menos dúvida do rebalho da CPU vocês não podem ter mais. Terceiro rebalhe feito. Os 3 eu estou utilizando a mesma técnica. Vocês verem que 2 saíram de primeira. E vamos ver o terceiro como vai sair.
Vamos deixar esfriar um pouquinho. E realizar o procedimento mais uma vez em todo o circuito. Um pouquinho agarrado aí para sair. Vamos passar aqui um pouquinho de fluxo.
Aí está. Mais um rebalem feito. Sucesso, e vamos soldar na placa aí pela última vez. E chegar, enfim, na nossa conclusão definitiva, tá? Solda realizada mais uma vez. Deixar esfriar e ver o consumo outra vez. Antes de ver o consumo, já vamos ver aqui, ó, se temos curto na malha 1.8 mais uma vez. Nada, nada. Curto não tem. Ok, vamos só deixar esfriar um pouquinho então, para que nós possamos aí realizar o teste desse dispositivo aí mais uma vez. Ok. Deixar esfriar bem agora para não ter erro. E vamos lá. De olho na fonte. Consumo de 0,20 e garantimos que o processador está mal. Já era. Então vamos pressionar o power. Agora sim. 200. Aí vejam aí, pessoal. 200, 255, 180. Solta o power. Cai a 0. Agora sim. Terceira vez. Primeira vez. Rebalhe 1.8 ficou em curto, segunda vez CPU ficou desconectada, terceira vez agora sim, ó, tá batendo os 200 como tem que ser, e quando solta o power, cai a 0. Então veja lá, o pulso de boot, 220, 119, 199 e solta o power, cai a 0. Esse sim é um consumo de um dispositivo que está com o processador conectado, agora sim. Então, ou seja, se é verdade isso, nós temos que conectar esse dispositivo no PC,
e verificar se ele vai ser reconhecido ou não. Mas para isso, vamos abrir aqui o nosso gerenciador de tarefas. Desculpe, antes de partir para o gerenciador de tarefas é o quê? Conecta o cabo. Primeira etapa já se cumpriu, consumo inicial. Ok, consumo está me dizendo que é falha por SDRAM. Se realmente agora é falha por SDRAM, porque na verdade ela não está soldada no lugar, então ela tem que apresentar um consumo de falha de SDRAM. Agora o LED vai me acender o LED. E vejam aí, ó, não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera. Aí, ó, LED piscando. Ok, LED piscando. E não gera porta. Agora, eu não sei se essa bateria tem carga. Se ela tiver carga, o LED automaticamente tem que parar de piscar. Conectei a bateria. Ó, LED já não pisca mais. E se a bateria tiver carga, além do LED parar de piscar, o dispositivo tem que ser reconhecido no computador. Então agora eu vou trocar aqui a minha tela e vou mostrar para vocês no computador. Então veja aqui, ó, portas com, está aí, ó, Qualcomm. Ou seja, agora sim o meu dispositivo acende LED, quando eu conecto a bateria, apaga LED e é reconhecido no PC. Vejam que eu vou desconectar aqui, ó, e vai sumir o Qualcomm. Sumiu o Qualcomm, ok? Então isso prova, ó, conectei, apareceu o Qualcomm. Desconectei, some o Qualcomm, ok? E isso me garante então que, de fato, o meu dispositivo agora sim apresenta uma falha por SDRAM. Então o que nós vamos fazer agora? Soldar a SDRAM no lugar, porque não falta mais nada. Agora ele tem todas as características necessárias. Mais uma vez, a importância de seguir o protocolo de análise. Eu ia ter colocado a SDRAM no lugar 3 vezes e retirado 3 vezes. Isso aumentaria 3 vezes o meu trabalho, porque eu ia ter que fazer rebalho na SDRAM 3 vezes. E se ele não tinha a característica necessária para que eu colocasse a SDRAM no lugar, não tem por que soldar a SDRAM. Sempre que eu sabia que a CPU não estava bem soldada ou bem conectada, estava com alguma falha. Então agora sim, vamos soldar a SDRAM no lugar e o dispositivo então tem que ligar. Caso o dispositivo não ligue, vamos ver o consumo. Professor, o consumo continua igual. SDRAM está ruim, vamos trocar. Eu vou tentar remover de outra sucata. Se eu não tiver uma sucata, eu removo de um aparelho bom que eu tenho aqui no Poco X3 que é novo ainda, que nunca foi feito. Já ia falar que já foi feito, que nunca foi feito. Vamos tirar a SDRAM nova e vamos colocar aqui e tem que funcionar, ok? Então esse dispositivo aqui já saiu aí da área aí dos mortos e já voltou aí a 50% de vida, tá? Vamos dizer assim. Por que 50% de vida? Porque a SDRAM é como se fosse um órgão que pode ser feito a transplante. Então, caso ele não funcione, mesmo que eu coloque essa SDRAM, eu sei que o processador já está me apresentando um consumo normal. Então, ou seja, o processador não poderia trocar, mas a SDRAM eu posso. E se o processador já está me falando que está normal, eu já tenho 50% de chance já. Essa linha de cotonete daqui que me dá gastura. Pensei que eu tinha esquecido o microfone. Outro dia eu gravei uma aula completa dessa e na hora que eu fui ver, meu microfone estava desligado e não saiu áudio e eu parei a minha aula toda. Já gravei uma aula dessa completa com um pouco não funcionando e passou a funcionar, porém não gravei áudio. Agora eu estou esperto nessa aula para não acontecer o mesmo. Ok. Então, ó, pré-aquecimento rápido em cima de SDRAM. Ok. Fluxo em cima de SDRAM. Ok. Um calorzinho para espalhar o fluxo que eu joguei muito. Ok. E agora SDRAM em cima de CPU. Com a posição aqui, ó, do chanfrado do circuito no mesmo lado da CPU, tá? Vamos trocar aqui a tela para vocês verem, né? Aí está.
Vamos posicionar aqui a nossa SDRAM no local. Na hora de dar o toquinho no SDRAM tem que ter muito cuidado, porque o processador vai entrar em ponto de fusão junto com a SDRAM. Vamos colocar 360 graus e vazão de ar no 30, como eu fiz com a CPU. Vamos pegar aqui a nossa pinça e vamos dar-lhe temperatura. Ó, SDRAM já deu uma mexidinha, me falando que foi pro lugar. Eu sou teimoso e quero conferir. Ok. E tudo certo até agora. Vamos lá. Vamos deixar agora esfriar. Enquanto isso, eu já vou garantindo aqui, enquanto está esfriando ali, eu vou garantir aqui a tensão da minha bateria, porque senão não liga. Multímetro em escala de tensão. Vamos trocar aqui a câmera para vocês. E vamos ver aí a tensão do multímetro da bateria. E a bateria está em como 3.6 volts. Vamos dar uma reativada rápida nessa bateria, porque 3.6 volts não é o suficiente para ligar o Poco X3 Pro. E vamos então reativá-la. R$ 150 mAh de consumo apenas. Vamos subir aqui a tensão para 5 volts. Ok. E vamos reativá-la mais uma vez. E agora sim, 900 mAh de consumo. 800, 900. Vamos deixar aqui uns 2 minutinhos só. Também não vou cortar essa parte, tá, pessoal? Faz parte aí do procedimento. Reativação da bateria. Isso tudo antes de testar, né? Isso aqui para você ver como é que já estamos aí, como se diz, crédulos que vá funcionar, que o aparelho vai realmente funcionar, ok? Então vamos ver, ativando a bateria, vamos que a placa esfrie um pouco. Vamos ver se pelo menos o sinalzinho de bateria dá, né? Vamos pegar aqui a nossa placa então, ó. Sem corte, tá? Para não falar aí. Conectei o cabo flex de baixo, flex de cima. Conectei a bateria e vamos dar-lhe power. Tananana. E aí está. Poco gerando bonito aí pra gente. Ao vivo. Vamos colocar o carregador, que eu acabei de ativar a bateria, deve estar fraca essa bateria. Lembrando, pessoal, quando realizamos o procedimento do Poco X3, ele costuma que demora um pouco para inicializar, tá? E é normal, quando nós fizemos rebale em SDRAM e CPU, ele demora um pouco descarregar todo o sistema operativo na SDRAM, passar para a CPU, mas aí já está aí
funcionando. Beleza, rapaziada? Então tá aí, ó, procedimento completo do Poco X3, dividido aí em 2 aulas, e o áudio também já está 100%. E é isso, pessoal. Poco X3 Pro reparado, viram todo o procedimento, deu um pouquinho de trabalho, mas já estamos aí listos. Até a próxima videoaula. Tamo junto!